Olá, você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, por acompanhar os nossos conteúdos. Eu sou o Julião, da Garagem JK e do SAMU. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre motos custom. Vocês sabem, eu sou proprietário de uma Mirage 250. Também sou proprietário de uma Suzuki Burgman 125. Não é bem uma custom, mas quebra meus galhos aqui ultimamente. E hoje eu vou falar para você sobre alguns motivos para você ter e não ter uma moto custom. Em primeiro lugar, se você busca uma moto estilosa, confortável, relativamente econômica, então vai de custom. Por que relativamente econômica? Eu já vou entrar nisso um pouquinho mais para frente. Porque em comparação com motos de maior cilindrada e até de menor cilindrada, elas são econômicas sim, viu? Agora, não dá para você comparar uma 600, uma 800 com uma CG 160, né? Aliás, é muito engraçado isso, né? O público brasileiro entende que moto é CG 160. Tudo que sair fora disso aí não presta, né? Mesmo que seja Honda. Veja, por exemplo, o exemplo da CB300. Uma ótima moto. Se houver manutenção, se for feito pastilhamento, se for feitas as devidas manutenções de válvula, ela não dá problema. Mas enfim, não vamos entrar aqui no mérito da questão. Falando sobre motos custom, esse é o primeiro motivo pelo qual você deve comprar uma moto custom, a economia. Mas a economia, se você levar em conta tudo que a moto te oferece. Elas são motos muito macias, muito confortáveis, falando em linhas gerais, né? Com torque bastante agradável, com um desenvolvimento de velocidade que também é agradável, desde que você tenha um perfil como o meu, que você viaja vendo a grama crescer. Então não pode ter pressa, né? Não é que elas não vão corresponder. A Mirage, por exemplo, é uma moto com 29 cavalos, mais ou menos 200 quilos de peso. Então não dá para esperar dela o que você tem numa esportiva. Mas ela tem um desempenho bastante satisfatório. Se você precisar mesmo da mão, ela passa ali dos 140, 150 com facilidade, sem forçar muito a moto. Mas, embora a estrada seja o ambiente que ela gosta, né, e todas as motos custom gostam da estrada, das rodovias, né? Mas elas não foram feitas para correr. Elas foram feitas para você viajar com estilo, com conforto e também com economia. A Mirage 250, por exemplo, é uma moto que faz em média 28 km por litro. Mas você consegue médias pouco menores do que essa em motos maiores, como a Dragstar, que faz média de 25, 26, e é uma 650. Por que que isso acontece? Porque diferente da maioria das motos, a Mirage trabalha com um regime de rotações no motor um pouco mais elevado que a da maioria das customs, né? Então o segundo motivo pelo qual você deve comprar uma custom é o conforto. Para você viajar garupado, por exemplo, não vai faltar motor. Estamos falando de custom um pouco maior, tá? Acima das 250. Agora, dependendo do quanto você pesa, se você for um cara pesado como eu
eu não vou dizer pesado, né? Mas com uma garupa como a minha esposa, que também não é muito levinha, aí a moto vai sentir um pouco mais. Não foi o caso comigo, né? A Mirage nesse aspecto tá show. E se você pega, por exemplo, uma Virago 250, uma V-Blade 250, que tem aí em torno de 21 cavalos e pesa um pouco menos do que a Mirage, mas você sente um pouquinho sim, garupado. A Mirage você sente um pouco menos. Então, o conforto é o segundo motivo pelo qual você deve ficar com uma moto custom, deve comprar uma custom. E o terceiro motivo, alguns vão dizer que é muita subjetividade dizer isso, mas eu tô falando para vocês com base na minha experiência. Então, já pilotei muita moto esportiva, muita naked, muita moto custom, muita motinha street pequenininha, trail, pilotei tudo que é tipo de moto. Tive algumas, né? Agora, a moto custom tem a capacidade de virar uma chavinha na sua cabeça, principalmente se você vem das esportivas. Por que que em geral as custom são mais voltadas para o público ali acima dos 40, 45? Porque teoricamente é quando você tem mais dinheiro para poder comprar uma custom e manter uma custom. Nós vamos falar sobre isso nos motivos para você não ter customs. Mas elas são voltadas para esse público porque a gente já começa a ter uma visão de mundo e de curtir a moto de uma maneira um pouco diferente. Quando você tem uma custom, você não tem muito interesse em andar ali enrolando cabo, em bater os 299, você não quer saber muito disso, sabe? Você quer curtir a paisagem, observar a estrada, curtir com a sua esposa, namorada, sei lá, que você vai levar na garupa aí, né? Mas você quer uma viagem tranquila. E a moto custom tem esse poder. Ela vira a chavinha na tua cabeça. Você começa a prestar mais atenção à moto, porque você vai estar numa moto pesada, né? Você começa a prestar mais atenção às pessoas, ao trânsito. Então, nesse ponto, eu acho muito positivo você ir atrás de uma moto custom, porque ela te transforma numa pessoa melhor, né? Agora, a parte ruim de você ter uma custom é a seguinte. Eu vi um vídeo esses dias falando sobre 10 motos para você pagar de rico. E o cara já começa com uma moto de 130 mil reais. Gente, ainda falou assim, eu vou começar das mais baratas primeiro. 130 mil reais, para a maioria das pessoas, tô falando pessoa pobre, que nem eu assim, né? 130 mil reais é uma casa. A pausa é proposital para vocês pensarem. Se você tá falando com um pai de família que tem 1 ou 2 filhos e a esposa para sustentar, ele não tem uma moto de 130 mil reais. Pelo menos 90% da população não tem. Porque ele tá procurando em dar tá preocupado em dar um teto para a família dele. E entre ter 130 mil para uma moto ou 130 mil para uma casinha de 40 metros para caber ele, a família, ele vai comprar casa, né? Não precisa ser muito inteligente para saber disso. Então nós não estamos falando aqui de Harley de 130 mil reais. Estamos falando de motinho custom velha, né? Custa baratinho. Não custa. Mas custa barato em comparação com as custom 0 km, né? Então, o primeiro motivo pelo qual você não deve comprar uma moto custom é o preço. Porque uma moto como a Mirage, por exemplo, você encontra em boas condições
acima dos 13 mil reais. Você vai encontrar muita moto aí, principalmente Mirage 250, na Bacia das Almas. 7.500, 10 mil. Eu cheguei a encontrar até por 6.200 reais, moto funcionando, andando. Mas, gente, vai por mim, ouçam a voz da experiência. Essa moto, nem se você pagar caro, você tá garantido. Porque já é uma moto, a última que nós tivemos foi em 2013. Então, quer dizer, se você conseguir encontrar uma 2013, como do meu amigo Arthur, por exemplo, que inclusive está vendendo a dele, se você encontrar uma 2013, vai ser um pouco mais caro e vai ser uma moto com 9 anos, com 11 anos de uso. Estamos em 2024, então já vai ser uma moto com 11 anos de uso. A minha, por exemplo, é uma 2008. E vocês estão vendo, né? Quem acompanha o canal, olha eu falando casal, quem acompanha o canal sabe que eu tive que fazer o motor da minha moto. Uma moto com 14 anos de uso, por uma falha de montagem do mecânico anterior quando trocou um retentor. Então eu rodei aí, o Marcelo rodou com ela mais ou menos 12 mil quilômetros, eu rodei mais 4 mil quilômetros e agora ela deu problema nesse retentor. Então, assim, para que você não tenha esse tipo de problema, é melhor que você pegue uma moto um pouco mais nova e, dependendo da grana que você tem para investir nisso, não vai dar para você pegar uma custom não, velho. Sabe? Se você partir, por exemplo, para a preferida dos customzeiros de entrada, que é a Virago 250, aí você tá mais lascado ainda, cara. Não porque a moto seja ruim, a moto é incrível, mas é muito cara. Você vai encontrar motos aí, Virago 97, por exemplo, a 16, 18. Eu cheguei a encontrar Virago 250 a 23 mil reais. Tem base um trem desse, como falam em Minas? Sabe, não dá, cara. Não tem condição. A V-Blade, até uns meses atrás, a V-Blade, para quem não sabe, usa a mesma mecânica da Virago 250. Então tudo que você usa na Virago, no motor da Virago, quase tudo você vai conseguir usar no motor da V-Blade. Mas é um erro você pensar, então eu vou comprar a V-Blade que é mais barata porque é igual a Virago. Não é. É outra moto. As únicas que são um pouquinho mais parecidas com a Virago são a Kansas 250 e a Kazinski Fúria 250. A Fúria usa um pouco mais de peças da Virago. Mesmo assim, elas não foram montadas pela Yamaha. Então, a qualidade de materiais que você encontra numa Yamaha, você não vai encontrar numa Kazinski e numa Dafra. Desculpa, mas a verdade é essa. Pergunte aos mecânicos que eles vão confirmar o que eu estou falando. O segundo motivo pelo qual você não deve ter uma custom, o custo de manutenção. Lembre-se, você está comprando uma moto velha. A manutenção de uma custom vai ser a mesma manutenção de uma 4 cilindros, uma 600. Não, você tá louco, não é tudo isso e tal. Espera quebrar pra você ver. Gente, eu precisei fazer o meu motor. Vamos dizer assim, fui abençoado que o meu mecânico é um cara honesto, né? É um cara que documentou tudo pra mim, tirou foto, filmou, mostrou e falou pra mim, olha, eu vou fazer o melhor que der, mas eu não vou mexer aonde já está bom.
Eu falei, não precisa economizar, eu falei para ele. Você faça tudo o que precisar ser feito. Dei carta branca para ele. E ele me passou um orçamento que ficou na casa dos R$ 3.000. Para uma moto bicilíndrica, R$ 3.000 não é um orçamento caro, entre peças e mão de obra, né? Eu peço desculpas para vocês pela barulheira que tá aqui, porque infelizmente o som das pessoas, né? Quanto pior o gosto musical, mais alto o volume, né? Então, quanto mais alto a pessoa quer ouvir, pior é o nível de música que ela escuta. E tem um imbecil aqui atrás com som alto que tá batendo atrás do meu banco aqui, né? Mas vamos lá. Voltando à questão. Até me perdi aqui. O orçamento de R$ 3.000 para uma bicilíndrica não é dos mais caros, né? 3.000. Agora faça as contas. Eu paguei 14.500 nessa moto. Agora eu gasto mais 3.000, são 17.500. Por que eu tô colocando isso na ponta do lápis? Porque outras manutenções, como por exemplo disco dianteiro no caso, lona traseira, óleo das bengalas, manutenção no quadro elástico, embreagem, relação, tudo isso aí são peças de desgaste. E peça de desgaste não tem muito como você contabilizar, porque você tem que trocar. Agora, você ter que fazer um motor do nada, quando você não estava esperando, é um baita prejuízo, né? Se você fizesse um motor de uma Phaser, por exemplo, provavelmente você gastaria metade disso. Agora, você que está assistindo esse vídeo, você acha sinceramente que eu vou conseguir recuperar esse prejuízo? Não vou. Sabe por quê? Porque a tabela da minha moto hoje é pouco mais de R$ 12.700. E o mercado nem sempre pratica a tabela. Por quê? Porque como tem uma porrada de Mirage anunciada abaixo dos 10.000, algumas até muito bonitas, o cara olha os anúncios lá, 8, 8,5, 10, 7,5. Bom, quem é esse louco aqui que quer 12.750 na dele? Entendeu? Então esse é um problema que você vai ter. Se você ter uma Custom no Brasil hoje, de qualquer cilindrada, é para perder dinheiro, tá? Qualquer coisa que você comprar, qualquer moto, qualquer carro, sempre é para perder dinheiro. Mas se você quer perder muito, compre uma Custom, tá bom? Terceiro motivo pelo qual você não deve ter uma Custom é o preconceito da maioria das pessoas. Por que preconceito? Porque elas acham... As pessoas têm preconceito com qualquer tipo de motociclista, mas em geral elas acham que o cara que tem uma CG, uma YBR, uma moto pequena, é moleque. Ah, é moleque, é tipo, é gente que empina a moto, né? É cara do grau, do mói, né? E nem sempre é assim. A maioria dos casos mas nem sempre é assim. No caso da moto Custom, quem olha para você numa moto dessa tem uma ideia de que você está numa situação financeira muito boa, que você pode gastar bastante dinheiro. E o cara não sabe que você tá, às vezes, todo endividado para ter uma moto de 12, 13 mil reais na mão. Uma moto velha, diga-se de passagem. Então, gente, pensem bem. Se vocês querem ter uma moto
custom, considerem todos esses fatores para não se arrependerem. Eu não estou arrependido de ter comprado a Mirage, porque a moto me atendeu extremamente bem durante todo esse tempo. Eu fico muito feliz de poder viajar com a minha esposa com essa moto. Ela fica muito confortável nessa moto. Só que a gente não estava esperando tomar um prejuízo desse, né? Então fica difícil. Esses dias, ontem, né, um rapazinho me perguntou: olha, eu tô querendo começar no mundo das custom, não sei o que, das cruisers. O que você tem para me falar? Então eu fiz esse vídeo aqui. O que eu tenho para te falar é o seguinte: se você realmente quer uma custom de verdade, junta aí uns 70 mil e compra uma Harley Davidson. Que a verdade é que qualquer um que pilote uma moto custom quer uma Harley Davidson. Então compre uma Harley de 50 mil e guarde 20 para manutenção, que você vai precisar, e vai, ó, rapidinho, esses 20 mil. Gente, por hora é isso. Eu tô num pequeno congestionamento aqui em Tatuí para chegar no meu serviço. Vamos encarar 12 horas aqui de plantão, tranquilo. Tomara que seja um plantão abençoado, sem muitas ocorrências. E a gente se vê no próximo vídeo.